Bom dia, pessoal, tudo bem? Boa noite, né? Bom dia. Estamos iniciando aí mais um estudo aí do Amigos do Caminho, né? Nosso estudo de domingo sobre o Evangelho, no qual nós estamos aí acompanhando o livro do Apocalipse, né? Nós estamos estudando e conversando, né, sobre os capítulos do livro Apocalipse. E hoje nós vamos falar, né, sobre o capítulo 7, né, do livro, que está lá na Bíblia, né, o último livro da Bíblia, né, tão controverso, tão amedrontador para alguns, mas que no fundo representa, né, uma mensagem de esperança, uma mensagem de transformação espiritual. E nesse capítulo 7, né, nós vamos falar um pouquinho sobre o texto que está aqui. Né? A ideia do capítulo 7 é falar sobre os momentos que nós estamos vivendo hoje. Né? O capítulo 7 do Apocalipse ele sai um pouco daquele momento da história espiritual da humanidade, né, que a gente estudou até o capítulo 6. E ele é um dos capítulos que falam sobre o momento da grande transição. Né? A transição que nós sabemos aí, né, na doutrina espírita a gente sabe aí que é a entrada do mundo regenerado, né, a entrada do mundo onde o amor, né, vai se tornar o principal foco da humanidade. Né? Nós já estamos vivendo esse processo da regeneração. Né? Vamos lembrar que regenerar é transformar, é modificar, né? É alterar sem ser uma transformação total, né? Ou seja, nós estamos em regeneração, ou seja, nós estamos nos melhorando. Né? Muita gente confunde mundo em regeneração com mundo regenerado, né? Que já é o mundo do processo pronto. Né? Na verdade, o período que nós vamos entrar é um período de transformação. Boa noite a todos que vão chegando, né? Um período de mudança. Então a gente está aqui, né, no capítulo 7, nós vamos ler aqui e vamos conversando sobre ele, né, com aqueles que quiserem perguntar, que tiverem interesse. E a gente lembra, né, que conforme a gente sempre fala, todo estudo de evangelho, todo estudo da Bíblia, né, todo estudo da doutrina espírita, ele é um estudo de... é como montar um quebra-cabeça. Né? Nós vamos juntando, nós vamos aprendendo, e à medida que a gente cresce espiritualmente, né, nós vamos conseguir perceber mais e mais profundidade, mais e mais nuance. Né? Sem que aquilo que a gente entendeu ontem se torne errado, mas sim que sirva como base para a gente construir o nosso raciocínio espiritual, né, rumo ao futuro aí. Então eu vou ler aqui, né, os trechinhos. E só para a gente situar, né, no último estudo, o João Evangelista relata a abertura lá dos 6 primeiros dos 7 selos lá do livro que só o Cordeiro podia abrir. Né? O livro que o Cordeiro pode abrir é a história espiritual da humanidade. Né? O Cordeiro é Jesus, né, o nosso governador espiritual, e ele é o único espírito que tem autorização, né, para movimentar o nosso processo evolutivo. Ou seja, nós estamos, né, legados ao Cristo, ou seja, o Pai nos entregou ao nosso irmão mais velho Jesus, para que através dele nós fizéssemos o nosso processo de evolução e de aprimoramento espiritual. Bem, somos as ovelhas do Cristo, né, e ele vai abrir o livro dos nossos mistérios. Né? Vamos lembrar que os 7 selos ali representam vários aspectos, os dias da criação, né, os reinos até o reino humano. Né? Nós estamos aí no 6º nível evolutivo, né? O ser humano é o número 6 da história, como é bem dito aqui no Apocalipse. Né? Os 7 selos vão representar os 7 chakras, né? Os 7 centros de força que nós temos. Tá? Então tem várias analogias no número 7. O número 7 é o número da perfeição. Né? E agora nós vamos passar aqui, nós vamos dar uma pausa nos 6 selos, porque o 7º só vai ser aberto no capítulo 8. Então o João ele dá uma parada aqui para ele falar agora do processo de transição que nós estamos vivendo. Olha só. Depois disso, né, da abertura do 6º selo, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 ângulos da terra. Então João, né, ele fala assim, ó, vi 4 anjos, né, o anjo é o mensageiro, tá? E lembra que naquela época, né, muitas pessoas acreditavam que a Terra tinha 4 lados, né, o norte, o sul, o leste e o oeste, né, ou setentrião e aquilão, que era como eles chamavam na época, né? E, né, o que acontece? O João vê que em cada ponto da Terra tem um anjo, ou seja, em cada local do planeta tem um mensageiro, nos 4 pontos da Terra, olha só. Detendo os 4 ventos da terra, para que não soprassem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Tá? Vento, na Bíblia, é o simbolismo do Espírito. Tá? O vento, ele é o simbolismo do Espírito e é um dos símbolos, uma das metáforas também para as nossas ideias, para os nossos pensamentos. Né? Tanto é que o vento muitas vezes está associado com o quê? Com as aves. Né? As aves são os pensamentos propriamente ditos.
Os ventos, né, são as forças, as ondas mentais que tomam conta da nossa sociedade, do nosso mundo. Então, nesse momento, o João percebe, né, que a Terra vai estar em um estado onde os 4 ventos estão parados, ou seja, o pensamento humano está num momento de reflexão, está parado. Olha, não está tendo construção de pensamento espiritual nenhuma, está tudo parado. Por que está tudo parado? Porque ali vai acontecer uma transição. Em todo grande momento de transição é necessário que haja uma parada da produção espiritual, né, ou um deter de ventos, tá? E esse deter de ventos vai facilitar, né, esse processo de transformação. Olha só. E ele fala assim, para que não soprem sobre a terra, né? A terra é o nosso corpo físico, tá? A representação do corpo físico. Lembra que o Adão foi feito lá do pó da terra? Então, quando fala terra na Bíblia, está falando do corpo físico. Que não soprassem nem sobre o mar. O mar é a representação do quê? Da matéria no geral, é a vida material no geral. Né? Se a terra é o corpo físico, o mar é a vida material no geral. Todas as vezes que nós vemos a água, né, e o mar ou o rio aparecendo na Bíblia ou aparecendo no Evangelho, nós vamos estar ali falando de situações que envolvem a vida material. Por isso que quando Jesus atravessa, né, as águas, ele passa por cima. E por isso que o Pedro, o que acontece? Ele tenta andar sobre as águas e aí vem uma onda, ou seja, os problemas materiais, e fazem com que o Pedro ele afunde nas águas, ou seja, o Pedro se perca nas questões da matéria. E aí Jesus vai lá e puxa o Pedro de volta de novo. Né? Por isso que os apóstolos são pescadores de homens. Qual que é a proposta dos apóstolos? Retirar as pessoas da água. Ou seja, retirar as pessoas da materialidade. Então Jesus convida os apóstolos a serem pescadores de homens, ou seja, aqueles que vão nos despertar para as realidades do Espírito. Assim como ele pesca os apóstolos, assim como ele pesca o Pedro, né, que ele tira o Pedro das águas, né, o treinamento de Jesus com os apóstolos é para que eles se convertam em pescadores de homens, ou seja, que eles aprendam a nos tirar, né, do jugo da matéria. Então vamos lá. Nem sobre árvore alguma. Né? A árvore ela representa o quê? A plantação e a colheita. A árvore é uma representação espiritual da causa e efeito. O mecanismo de causa e efeito pode ser definido pela árvore. Aquilo que você planta, aquilo que você colhe, aquilo que você cultiva, aquilo que você realiza, aquilo que você constrói, aquilo que você elabora, que vai ter uma consequência, né, positiva ou negativa na sua caminhada evolutiva. Então a árvore na Bíblia é sempre a representação da causa e efeito. Por isso que Jesus vem para podar a nossa árvore. Jesus vem à Terra para nos podar, né, no ponto de vista da causa e efeito. Ele vem para limar os efeitos da causa e efeito. Limar os efeitos da causa e efeito fica estranho, né? Porque o mecanismo da causa e efeito, o que é? É a ação e reação. É eu bati e eu levei, a lei de Moisés. Eu olho por olho, dente por dente. A vinda de Jesus na Terra, ele estabelece vamos dizer assim, um atalho para a causa e efeito, que é a lei do amor. Porque quem ama já fica livre do mecanismo da troca da causa e efeito, da ação e da reação. Quando eu erro e eu estou debaixo da causa e efeito, eu vou ter que ressarcir o meu erro de maneira igual e contrária muitas vezes. Quando eu erro e eu estou no mecanismo da lei do amor, o que vai acontecer? Eu vou entrar numa sintonia no qual vai ser diferente. Então Jesus veio podar as nossas árvores. Então continua aqui. Então nesse momento, nem causa e efeito, nem as questões da matéria, nem as questões da nossa individualidade são tão importantes. Então elas estão paradas ali. Um momento de transição que nós estamos vivendo. Está tudo parado. Parece com a gente hoje, né? Quarentena, essas situações todas. Aí o João continua falando pra gente, o apóstolo. Vi outro anjo que subia da parte do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Olha que interessante. Então João viu um quinto anjo vindo do Oriente. Né? O Oriente, né, ele representa a espiritualidade. Lembra? Oriente e Ocidente. Reencarnatoriamente, espiritualmente, o Ocidente representa as conquistas da matéria. Os povos do Ocidente são povos que trabalham o material, que produzem, que criam, do ponto de vista da estrutura material do mundo. São eles que trazem o conforto, a tecnologia. E o Oriente é sempre o berço dos caminhos espirituais da humanidade. Claro que isso não é algo fechado, Hoje nós vemos o Oriente com muita tecnologia, mas nós vamos notar que as grandes construções espirituais do nosso mundo vieram do Oriente. A religião egípcia, a religião judaica, o islamismo,
o budismo, né? As religiões de origem indianas, o brahmismo, né? As religiões, todo o senso espiritual da Terra, de certa forma, né, tem a sua produção maior no Oriente. Não que o Ocidente não tenha produção espiritual, mas se a gente for analisar, a do Oriente é mais preponderante. E não que o Oriente também não tenha produção científica, material, mas a produção científica e material do Ocidente até hoje, né, com a Revolução Industrial, aquela coisa toda, é mais preponderante. Então, quando o João fala que vem um espírito do Oriente, ou um anjo do Oriente, ele está falando que vem alguém da parte da espiritualidade. Ou seja, chega um momento, um anjo ou mensageiro, né? Chega um momento que nós vamos começar a trabalhar o espiritual. O momento da transição, o momento da transformação do mundo de prova e expiação no mundo regenerado é um momento de despertar espiritual. E vamos lembrar que despertar espiritual não é despertar religioso. Existe uma diferença muito grande entre religiosidade e espiritualidade, né? O religioso é aquele que segue determinados dogmas e preceitos de uma fé estabelecida, né? Com seus rituais, com as suas situações, seja ele espírita, católico, budista, né? Nem sempre o religioso é espiritualizado, né? E o espiritualizado é aquele que vive pelo espírito na matéria. O que isso quer dizer? É aquele que entende intimamente, mesmo inconscientemente, que a matéria é o instrumento com o qual o espírito se utiliza para poder fazer. Grandes religiões do mundo pregam, né, que a nossa vida material, né, ela existe e ela é a coisa mais importante. Melhorou, gente? Eu dei uma mexida aqui no celular aqui para ver se alcança aqui melhor. Deixa eu até ligar aqui a outra internet aqui, porque qualquer coisa a internet móvel substitui a internet não móvel, né, o Wi-Fi. Ó, tá até um negócio aberto aqui. Melhorou, gente? Melhorou? Então nós estamos lá, ó. Então veio um anjo da parte do Ocidente, tendo o selo do Deus divino, né? Pode repetir, espiritual não religioso? Ah, tá. Ó, melhorou, Renata? Melhorou, Freitas? Melhorou aí, gente? O que acontece? Espiritualidade é diferente de religiosidade. Por quê? Religião é o culto organizado, ou seja, eu tenho um monte de regras que eu sigo dentro de determinado preceito religioso, seja espírita, católico, qualquer coisa, né? E a religião é a construção humana, né? É uma forma fechada de se entender a divindade, é uma forma fechada de se entender Deus. O espiritual, né, a espiritualidade, é o quê? É a nossa conexão íntima com a nossa realidade. Então eu posso ser uma pessoa extremamente espiritualizada e não ser religioso. Eu posso ser uma pessoa extremamente religiosa e não ser espiritualizado. Existem pessoas que são muito religiosas, ou seja, são muito conectadas com os dogmas, com as crenças, até mesmo se tornam intolerantes dentro da religião. Mas uma pessoa espiritualizada, ela nunca vai ser uma pessoa intolerante. Porque a espiritualidade, a espiritualização, ela é uma forma de entender a vida. A religião é um conjunto de normas. Ou você se adequa ou você não se adequa. Se você não se adequa, você não faz parte. Né? Religião é restritiva. Tá? A religião é a tentativa do homem de controlar o espiritual. Espiritualidade é a tentativa do homem de se ligar ao espiritual. Uma controla, a outra conecta. Essa que é a diferença. Tá dando para entender, gente? Então vamos continuar lá. Vi outro anjo que subia da parte do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ou seja, o selo aqui é o sinal. Né? Ele está conectado, ou seja, ele representa o Deus vivo. O qual clamou em alta voz aos outros quatro. Ou seja, um anjo, né, que vem do Oriente, ou seja, no momento que está todo mundo parado, né, no momento que o mundo todo está em expectativa, vem um mensageiro do mais alto e clama com grande voz, ou seja, de maneira que todo mundo escute. Quando fala que alguém está gritando, quer dizer que ele está trazendo uma mensagem que todo mundo vai escutar. A quem fora dado o poder de fazer mal à terra e ao mar, dizendo: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que os assinalemos
sobre a sua fronte os servos do nosso Deus. O que está acontecendo aqui? Nesse momento que nós estamos parados, que nós estamos paralisados, nós não podemos desdenhar das conquistas, nem do nosso corpo, nem da nossa sociedade, do mundo material que a gente vive, né? E nem das conquistas da causa e efeito. Ele fala assim, gente, eu vou traduzir aqui o que o anjo falou. Amigos, vocês estão mantendo tudo parado nesse momento, mas não façam mal às conquistas que foram trazidas para o mundo. Não façam mal, né, para as descobertas da ciência, nem para tudo aquilo que a humanidade acumulou de positivo. Né? Então, esse anjo ele traz uma mensagem, fala assim, nós estamos mudando, calma, segura a onda aí. Vamos preservar o que nós temos de positivo para poder avançar para a nova etapa. É a questão mesmo do mundo de regeneração. Como é que vai ser um mundo regenerado? Vai ser um mundo onde as conquistas que nós temos hoje, que são boas, né, as conquistas boas, elas vão ser mantidas e vão ser aprimoradas. Mas tudo aquilo que é negativo vai desaparecer. A grande destruição que às vezes a gente vê falando no Apocalipse e que amedronta muita gente, né? Na verdade não é uma destruição material, é uma destruição de conceitos. Né? Todos aqueles conceitos que não estão alicerçados no Cristo estão fadados a desaparecer. Todos aqueles conceitos que não estão fadados, que não estão vinculados, né, a Jesus, estão fadados a sumir. Né? E não tem jeito, vai sumir mesmo. Tá? Se eu não tiver sintonizado com Cristo, os meus conceitos vão desaparecer. Tudo aquilo que não está sintonizado com Jesus não vai ficar, não vai durar. E aí ele fala aqui, até que assinalemos sobre a sua fronte os servos do nosso Deus. É interessante. Aqui nós vamos entrar aqui num simbolismo que lá na frente nós vamos voltar nele, que é muito famoso, que é o tal do sinal da besta. Lembra? Né, do sinal da besta. Tem um filme chamado A Profecia, que fala que o menino nasce, aí ele tem um 666 tatuado na cabeça, né? E ali é o sinal da besta. Né? E aqui no Apocalipse eles falam assim que o sinal de Deus, ou o sinal da besta, está escrito na gente aonde? Nas nossas testas, nas nossas mãos. E aí ele fala assim que todos aqueles que estão sintonizados com a espiritualidade maior estão marcados. E a gente fala assim, mas que marca é essa que eu não estou enxergando? É uma marca que está aqui e é uma marca que está aqui. Marca que está aqui, aqui na nossa frente aqui, nós temos um chakra chamado frontal. Né? Que é aquele chakra do quando a mamãe vira pra gente e fala assim, está escrito na sua testa que você falou mentira. Né? O escrito na nossa testa é uma forma de senso comum de dizer uma verdade espiritual. Que quando nós pensamos, nós emanamos por aqui os nossos pensamentos. Ou seja, realmente, do ponto de vista espiritual, está escrito na nossa testa. E por que são aqueles que têm o sinal de Deus ou o sinal da besta? Qual é o sinal da besta? É o materialismo. E aí o sinal da besta é na nossa testa. O que quer dizer? Só penso na matéria. Sinal de Deus na nossa testa. Meus pensamentos estão voltados para a espiritualidade. Sinal da besta na nossa mão. A mão, olha aqui, é o símbolo do trabalho, da ação. Todas as vezes que aparece mãos no Evangelho, na Bíblia, está se referindo a trabalho que é feito, realizações. A mão ela tem um simbolismo também do número 5, né, que é o reino animal, né, porque os animais já trabalham, né, os animais se movimentam. A animalidade trabalha. E aí, o sinal de Deus na nossa mão quer dizer, qual é o foco do nosso trabalho? Eu trabalho com qual objetivo? Se o meu objetivo é a besta, ou seja, a materialidade, né, a ilusão da matéria, a arrogância, a vaidade, o sinal da besta vai estar escrito na minha mão. Porque todas as minhas ações de trabalho serão ações voltadas para alimentar os conteúdos inferiores da minha vida. Se esse sinal está aqui na minha testa, né, ou seja, o que eu mais penso são nas coisas materiais, quer dizer que está escrito em mim que eu ainda sou um espírito que vive mais vinculado à matéria do que a espiritualidade. Então aqui o que a espiritualidade está falando? Segura a onda aí, enquanto nós damos uma oportunidade para as pessoas despertarem. E hoje nós vivemos um grande momento de despertar. Um momento de acordar para a nossa espiritualidade, e não para a religiosidade. A religião ela tem um papel muito importante na nossa caminhada. Com certeza, nós temos que respeitar as conquistas religiosas. Né? Mas o mundo regenerado, o mundo que a espiritualidade deseja construir na Terra, não precisa de religião.
Nós precisamos de Deus, nós precisamos de senso de espiritualidade, nós precisamos de enxergar a vida como seres imortais que somos, né? Como seres eternos, em evolução e aprimoramento rumo à felicidade. Mas nós não precisamos dos conceitos religiosos e dogmáticos que nos dizem não, que nos ensinam a ser preconceituosos, que nos ensinam a ser arrogantes, a vaidosos. Porque normalmente, quando eu entro e começo a fazer parte de determinado grupo, esse grupo vira para mim tudo que existe, e quem não está nesse grupo, eu começo a repudiar. Esse é o grande problema dos caminhos religiosos. A religião, ela é feita e ela é uma realidade para espíritos ainda infantis nas caminhadas da espiritualidade, da vida eterna. A religião é o primeiro contato com as ideias transcendentes que nós temos. Mas a religião, ela vai perdendo valor, né, à medida que a gente cresce espiritualmente. Nós vamos entender que para a pessoa ser iluminada, ela não precisa ter os mesmos conceitos, as mesmas crenças, né, a mesma forma de enxergar a vida do que eu. E a gente pode afirmar, né, conforme os amigos espirituais nos ensinam, tem muita gente que nem Jesus acredita e que é mais cristão do que eu. Tem muita gente que nem acredita em vida depois da morte, né, mas vive como se a vida depois da morte existisse. E tem muitos de nós que acreditamos em imortalidade, em mediunidade, em comunicação, e vivemos de uma maneira totalmente materialista, como se isso não existisse. Então hoje o que importa não é naquilo que eu digo acreditar, mas é o conceito que eu consigo vivenciar na minha caminhada e na minha evolução. E esse aqui é o momento que os amigos espirituais estão falando, olha só. Então ele vai ter um momento de marcar os servos de Deus, né? Todo mundo igual o gado lá sendo marcado. Gado, né? O pessoal usa esse termo aí, né? Quem que vai marcar? É alguém que está do lado de fora? Não. O que nos marca são os nossos pensamentos, são nossas ideias, são reflexos daquilo que nós somos. Essa é a marca divina, é a nossa escolha. Vivemos em espírito onde projetamos o nosso pensamento. O Emmanuel fala isso pra gente, né? Frase maravilhosa do Emmanuel, eu acho muito bonita essa frase. E muito poderosa, né? Porque essa frase nos fala de liberdade, mas também nos fala de responsabilidade espiritual. Porque se vivemos em espírito onde projetamos o nosso pensamento, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E acima de ser responsáveis, né? Nós somos livres. E lembra a questão da religião que eu falei? Muitas vezes a religião ela quer controlar. E a proposta de Jesus não era controlar ninguém, era libertar consciências. Jesus falava, conhecereis a verdade e sereis livres. Né? E a verdade vos libertará. Jesus não falava, conhecereis a verdade vos controlará. Né? Quando você cria uma estrutura religiosa, você tem um líder. E esse líder começa a controlar, querendo ou não, a vida alheia. E aí que é a armadilha da religião. Eu começo a ditar regra, eu começo a falar que isso é certo ou errado, sem analisar a consciência alheia. Para espíritos ainda jovens, esse propósito vale. Para espíritos que já estão envelhecidos na espiritualidade, que já querem algo mais, a religião para de oferecer respostas. Não estou falando para abandonar a religião, não, tá, gente? Porque a religião tem coisas positivas também, né? Tem muita gente que precisa ainda da religião, que se sente confortável. Eu sou espírita, eu tenho uma religião. Né? Apesar que a doutrina espírita não se considera muito como religião, né? Mas eu tenho um caminho religioso que eu sigo, eu tenho as normas da doutrina espírita que eu acredito. Né? Mas não existe nada que está escrito na doutrina espírita que eu faça porque eu tenho que fazer. Né? Na verdade, o que nós temos que saber é seguir a nossa consciência. É lá que Deus fala com a gente. Então vamos continuar? Ouviu o número dos que foram assinalados. Olha só que interessante. 144 mil. Esses 144 mil assombram a humanidade, né? São 12 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo de Rubens, 12 mil da tribo... São as 12 tribos de Israel. É 12 vezes 12, né? Vezes 1000. Dá 144 mil. Muita gente pensa que esses 144 mil, os escolhidos, é uma quantidade mesmo de gente que vai ser salvo. O resto vai tudo para o inferno. Né? E normalmente esses 144 mil... Né, são o pessoal que é da minha religião, né? Não, claro, né? São 144 mil da minha turma. Né? É impossível raciocinar para mim que Jesus vai escolher 144 mil e dividir isso entre católico, evangélico, budista, ateu. Não. É 144 mil, né, espíritas iguais a mim. Isso no meu pensamento. Né? Tô brincando, né, gente? A gente sabe que não é isso. Na verdade, o número 144 mil é um número simbólico. Vamos analisar o número 144 mil. Primeiro ele começa falando de que são 12 mil de cada tribo. Não vou falar o nome das tribos, não, apesar que eu sei de cor que os filhos de Jacó,
né? São os 12 filhos de Jacó, os 12 patriarcas, né? Que deu origem a Israel, as tribos de Israel. E fala que cada tribo vai contribuir com 12 mil. O número 12 na Bíblia representa a multidão, representa a totalidade. Quando fala que são 12 mil de cada uma das 12 tribos, está falando que são todos. É só uma forma diferente de escrever todos. 12 vezes 12 vezes 1000. 1000 é uma multidão que é incontável. 12 simboliza totalidade. Por que Jacó tinha 12 filhos? Porque toda a humanidade seria descendente espiritual da crença do Jacó, do Abraão e do Isaac. Por que Jesus tinha 12 apóstolos? Porque os 12 apóstolos representam a humanidade inteira. São 12. O número 12 representa tudo. Entendeu? Por que Jesus tinha 12, não 13, não 14, não 17 apóstolos, não 11, né? Jesus tinha 12, por quê? Porque 12 representam a humanidade toda, inclusive aqueles que não davam conta. Nos 12 lá estava o Judas, né? Que traiu, estava o Pedro que negou, estava o Tomé que não acreditou. Voltou, deu uma pausa aqui e voltou. Os 12 representam a totalidade da humanidade. Então esses 144 mil é uma hipérbole, tá? É um superlativo para dizer que todo mundo vai se salvar, tá bom, gente? Isso aqui. Então quando alguém virar para você e falar, não, são só 144 mil, é porque muitas vezes a pessoa não sabe a raiz e a representação dos números na cultura hebraica. Aí o cara fala bobagem. Né? Ou então porque ele quer puxar sardinha mesmo para a religião dele e quer que você mude para a religião dele para são 144 mil. Então eu posso te dizer, 144 mil não são 144 mil espíritas. Tá? É todo mundo. Inclusive os que se equivocam. Inclusive os Judas. Inclusive os Pedros, né? Que negam no momento do aperto. Inclusive os Mateus, materialistas. Inclusive os Judas Tadeu, limitados cognitivamente. Inclusive os Tiagos menores, né? Arraigados à religião. Inclusive os Bartolomeus, né? Despertos e iluminados. Inclusive os João Evangelistas, né? Seres de uma luz, de uma conquista evolutiva. Inclusive os Andrés, que lutavam contra os dramas da própria intimidade. Inclusive os Simão Zelotes, que lutavam de forma violenta e queriam a revolução do mundo, até que o cansaço e a velhice os transformou. Ou seja, tem lugar para todo mundo no mundo regenerado. O mundo regenerado ele é constituído por todos aqueles que desejam ser melhores. Qual que é o selo, né, o sinal que nós precisamos envergar na nossa testa para a gente participar de um mundo melhor? O desejo do bem. O desejo do bem não é não errar, mas quando errarmos, tentarmos fazer melhor, tentarmos superar as nossas falhas, tentarmos nos tornarmos pessoas melhores, mais evoluídas, mais iluminadas. Tentar. Mesmo que eu caia 10 vezes, eu vou levantar e tentar 10 vezes. E esse espírito está preparado para o mundo regenerado. Quem não está preparado para o mundo regenerado? Aqueles que acham que estão certos sempre, que querem ser o dono da verdade, que querem ter a sua opinião sempre escutada. Meu amigo Flávio entrou aqui lá do meu trabalho. E Flávio, fica com Deus, amigo. Saudade a vocês aí, viu? Nós estamos de quarentena, né? Então eu tô aqui preso em casa aqui, né? Então vamos continuar? Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Olha a dica aí do João. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Olha, tem gente de todo lado. Não é só judeu, não é só católico, não é só protestante, não é só evangélico. Olha, de todas as nações, tribos, povos e línguas. De cada cultura. Né? Vamos usar o termo que é moderno hoje? Diversos. Diversidade. Pessoas diferentes. Que estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Estar de pé diante de Jesus é uma coisa muito interessante, hein? Estar de pé diante de Jesus quer dizer que você está pronto para encarar a espiritualidade face a face. Ou seja, existe uma grande multidão no mundo, desconhecida, silenciosa, de espíritos iluminados. Talvez aí do seu lado. Talvez você seja um deles e você não sabe. Você quer acertar? Você quer fazer o bem? Você se emociona com a luz? Você desanima muitas vezes com os erros? Mas você segue em frente? Você é um espírito iluminado. Os espíritos iluminados não são apenas os espíritos totalmente redimidos. São os espíritos que desejam se melhorar.
E essa multidão é uma multidão que não dá nem para contar. O João Evangelista está falando aqui, ó, né? Revestidos de vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Olha que interessante. A veste branca quer dizer o corpo espiritual, né? Branco quer dizer puro. As vestes brancas representam espíritos que já estão buscando a sua melhora, né? E as palmas, né? A palma representa o que? A paz. Espíritos pacíficos, espíritos que querem ser pessoas melhores, que querem ser pessoas mais amáveis, mais corretas. Mesmo a gente errando, que a gente erra pra caramba, né? A nossa caminhada é uma caminhada de erros. Clamavam em voz alta, dizendo: salvação ao nosso Deus e ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Olha que interessante. Então, esses seres, eles estão quando eles falam que eles clamavam, quer dizer que eles estão ressonando. Né? Muitas pessoas, muitos de nós aqui na Terra, estamos fazendo um trabalho de Jesus, sim, com as nossas limitações, né? Às vezes dentro de um consultório, dentro de um laboratório, dentro de uma sala de aula, né? Dentro de um almoxarifado, dentro de um ônibus, né? Dentro de um leito de hospital. Né? Nós estamos fazendo a nossa parte, porque nós estamos sintonizados com o mais alto. E mediunidade é tudo sobre ser instrumento do bem. Né? O verdadeiro médium é aquele que se torna instrumento do amor, da luz. Muito menos sobre ver e conversar com os espíritos, muito mais em ser extensão das mãos dos amigos espirituais. Né? Porque através da gente, Jesus cuida dos outros. E através dos outros, Jesus pode cuidar de nós. É esse que é a grande, né, dica da espiritualização, da espiritualidade. Vamos seguir? Clamavam em alta voz, todos os anjos estavam de pé em volta do trono. Olha só, estar em pé, né, além de ser aquela questão de poder olhar face a face, é estar de prontidão. Então os anjos estavam de pé em volta do trono. O que é que os anjos estão fazendo ali? Eles estão se preparando para agir. Né? Nós sabemos que uma das características do mundo regenerado é a reencarnação em massa de espíritos de luz. Entidades amorosas, gentis, né, que vêm para nos ajudar a reconstruir o nosso mundo. E nós estamos realmente passando por um processo de reconstrução. Nada vai ser igual. Nada vai ser igual, meus amigos. Existem dois grupos de pessoas encarnadas na Terra. Aqueles que estão amarrados no passado e temem a mudança, e aqueles que olham para o futuro como oportunidade de crescimento. O nosso mundo, com tudo de bom que ele tem, está se transformando. Os valores espirituais que nós angariamos aí há milênios, né, seja eles na ciência, na tecnologia, nas artes, na literatura, eles vão ser pesados. Ou seja, eles vão ser avaliados. Nós estamos num momento de uma grande avaliação, que eles chamam de grande tribulação. Tá? Nós vamos entrar nisso aqui agora. Que é um momento daquilo que é real ficar e daquilo que é ilusório desaparecer. Boa noite atrasada também, Helenita. Então vamos lá? Então, um dos anciões, os espíritos iluminados, chegou perto do João Evangelista, tomando a palavra, disse, chamou o João no canto e falou assim: estes que estão revestidos de vestimentas brancas, quem são? O espírito pergunta para o João: e aí, quem você acha que esses caras aí são? Né? Respondi-lhe, né, o João falando: meu senhor, tu sabes. O João, tipo assim, saiu, né? Você que sabe, eu não sei não. Né? E ele disse: sabe quando você está puxando conversa com os outros? Vai chover? Será? Aí o outro vira para você: você acha que vai chover? Aí você conta a história da chuva? Né? Na verdade, você sabe. Né? É uma missão ou prova para nós que estamos encarnados nesse momento de transição. Duas coisas. Né? Por quê? Porque é um teste, né, dos nossos valores, daquilo que nós já trazemos, daquilo que nós dizemos ter conquistado. E é uma missão. O que é a missão? A missão é quando nós estamos doar aquilo que nós temos de luz. Toda missão envolve doação. Então, em que eu sou missionário? Eu sou missionário naquilo que eu tenho domínio, naquilo que eu sou bom. Então, nós temos que fazer uma reflexão íntima e pensar assim: o que eu tenho de bom? Quais são meus valores? Né? Qual é o meu tesouro? E Jesus fala muito bem: o que a gente tem que fazer com o tesouro? A gente tem que vender, dar aos pobres e ir com ele. Olha que interessante, né? Então, o que é um missionário? Um missionário é alguém que tem um tesouro. Imagine que eu sou um espírita missionário na alegria. Então, ele é rico em alegria. Então, a missão dele qual que é? Pegar a alegria, vender e dar aos pobres. O que isso quer dizer? Ele vai estar num ambiente onde as pessoas são tristes. Porque ele tem que dar a alegria dele, de que ele é rico, aos pobres, ou seja, aqueles que não têm alegria.
Então nós vamos saber qual é a nossa missão quando nós vermos aquilo que nós temos em abundância. Qual é o valor que nós temos em abundância? Nem é dinheiro, não. Dinheiro é o mínimo. Né? Dinheiro é importante, mas é o mínimo nesse sentido. Né? E nós vamos estar sempre num ambiente onde esse valor é escasso. Por isso que muitas vezes a gente cai no engano de achar que nós estamos no lugar errado. Fala assim, não, mas eu estou no lugar errado. Todo mundo aqui pensa diferente de mim. Claro, você que é rico nisso. Todo mundo aqui é materialista. Menos eu, claro. Por isso que você está aí. Você está rico de espiritualidade. Vai, dá aos pobres, depois vem e me segue. O que Jesus está falando? Para a gente poder seguir o Cristo, nós precisamos dar o que nós temos aos pobres. Dar o que nós temos aos pobres é meio que pregar no deserto. É a oração de Francisco de Assis. Lembra da oração de Francisco? O João Evangelista, né? O cara, ele sabe tudo, né? O João estava aqui, né? Então, quando essa prece, que representa o pensamento do João Evangelista, do Francisco de Assis, né? O mesmo espírito, né? Ele fala assim, ó, Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. O que ele está pedindo? Para ele ser instrumento de amor num lugar onde tenha muito ódio. Encarnou na Idade Média. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Ele encarnou numa família que o pai dele é um espírito extremamente rancoroso. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Ele reencarna num período da Europa medieval que estavam tendo as cruzadas. E aí ele reúne em torno de si a ordem franciscana, espíritos que desejavam, sobretudo, a paz. Olha que interessante a prece dele. Ele pede exatamente aquilo que a gente não quer. Um grande espírito, quando ele reencarna, ele pede o quê? Para estar lá no meio do bicho pegando fogo, para ele poder agir naquele ambiente. Então, se você está num ambiente que você considera que às vezes é negativo, que não é o que você devia estar, está muito errado. Você está no lugar mais certo de todos. Doa exatamente aquilo que você tem de luz. Né? Oração de Francisco de Assis. Ele responde. Esse cara aqui é esperto, João Evangelista. Vamos lá. Ele fala assim, ó. Estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Grande tribulação que nós estamos vivendo hoje, tá, gente? E lavaram seus vestidos e os embranqueceram no sangue do Cordeiro. Olha que interessante. Né? Meio tétrico, né? Parece que eles lavaram o sangue, né? O sangue é a essência. Os vestidos é o corpo espiritual. Como é que eu lavo meu vestido? Como é que eu transformo a minha espiritualidade? Mudando conceitos. Sangue é a essência de Jesus falando, tomai e bebei, este é o meu sangue. Lá na Igreja Católica a gente repete isso 1 milhão de vezes para fixar. O que é tomar e beber o sangue de Jesus? É pegar a essência do ensinamento dele e colocar na nossa intimidade. Quando a gente faz isso, a gente branqueia as nossas vestes, ou seja, nós acabamos com o nosso karma espiritual. Como identificamos o que temos em abundância? É aquilo que nós fazemos com facilidade. Você perdoa fácil? Você se alegra fácil? Né? Você tem paciência? Você é uma ótima força de trabalho? Né? Sabe aquela coisa que todo mundo fala assim, nossa, como é que se dá conta? Ele falou, não tem isso para mim não. Isso que você tem é a sua bênção, é a sua missão. Distribui. Né? Nossa, fulano de tal não fica com raiva de nada. É a missão dele. Distribuir paciência. Nossa, né? Eu não te entendo, Zé. Né? O pessoal pisa na sua cara e você nem reclama. Compreensão. É o seu ponto alto. Nossa, você tem dó de todo mundo, você quer ajudar todo mundo. É a sua missão. Aquilo que você tem e que você faz com facilidade é o que você já dominou. Sai distribuindo esse negócio o mais rápido possível. Porque enquanto você não distribuir, você não vai ter mais. E você não vai poder seguir Jesus. Porque Jesus fala assim, vai, pega o que tens, vende, ou seja, transforma em ação. Vender é transformar em ação, tá, gente? Não é dar o que você tem, não. Nos valores espirituais pode dar que você sempre vai ter mais, né? Vai, pega o que tens, vende e dá aos pobres. Depois, vem e me segue. E terás um tesouro nos céus. A consciência. Consciência tranquila do dever cumprido. O André Luiz fala isso pra gente, né? Que a melhor coisa quando você chega no mundo espiritual é ter a consciência tranquila do dever cumprido. Eu fiz o que eu dei conta. Não fiz o que o Zé, que a Maria, que o João queria. Não tô aqui para fazer o que o Zé, não tô aqui nem para fazer o que Jesus queria. Eu tô aqui para fazer aquilo que eu dou conta. E Jesus espera de mim exatamente aquilo que eu dou conta. Jesus não espera que eu seja o novo Chico Xavier, que eu seja igual a ele, que eu seja igual ao Papa ou que eu seja igual o Adolf Hitler. Jesus espera que eu seja o melhor Marcelo possível. Se eu fizer isso, eu fui perfeito na minha encarnação. Muitas vezes a gente se pede que a gente quer ser o outro. Né? Aí cai na inveja. Né? Tem sim. Todo mundo tem. Senão você não estava aqui. Você tem paciência, está me escutando? Então você tem paciência, você tem sim. Vai dar paciência para os outros aí também. Você está me dando paciência aqui, você está me dando atenção. Né?
Ouvir é mais difícil do que falar. Muito mais. Falar é fácil. Fazer, escutar, pensar, isso é difícil. Então você tem sim, meu amigo, muitas coisas. Né? Vamos seguir. Por isso estão no trono diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Olha que interessante, né? Isso aí, Alan, eu te amo também, viu, Alan? Beijo pra você, amigo. O Alan é 777 aí, tá na sintonia de Jesus aí, ó. Né? Quando ele fala aqui, ó, servem a Deus de dia e de noite, o que quiser, estão sintonizados com Jesus, gente. Servir a Deus não é ajoelhar no altar e ficar rezando 24 horas por dia, não. Servir a Deus não é ficar dentro da casa espírita recebendo espírito, não. Servir a Deus é ser um instrumento da mudança onde você estiver. Um instrumento para que as pessoas aceitem diferente, para que as pessoas sejam mais amorosas, mais gentis, é inspirar positivamente as pessoas, é fazer algo de útil mesmo pelo seu irmão, né? Falar menos e agir mais, compreender mais ainda. Né? Toda a nossa ação ela vai ter uma consequência. E as ações positivas vão ter consequências positivas, não adianta. Como as ações negativas têm sempre uma consequência negativa. Isso aí é da lei. Né? Aqui, ó. Servem de dia e de noite em seu templo, e o que está sentado sobre o trono os abrigará sobre o tabernáculo. Assim, nós estamos abrigados aqui, ó. A espiritualidade está tomando conta da gente. Né? Porque o Cordeiro, igual Jesus, né? Que está no meio do trono, os guardará e os levará às fontes da água viva, e Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. Olha que interessante. Na medida que eu sintonizo com as forças do bem, com a luz, o que vai acontecer comigo? Eu vou receber amparo espiritual. Mas como é que eu recebo amparo? Dando. Aquilo que você mais quiser na sua vida, dê. É a lógica do investimento, né? Você investe e você tem um retorno. No espiritual funciona da mesma forma, tá? Né? É aí que muita gente se perde, né? Porque aí começa a mandar os outros investir dinheiro nas coisas. Né? O dinheiro é muito bom e muito útil, mas você não precisa de dinheiro para evoluir espiritualmente, não. E não precisa dar dinheiro para ninguém também, não. Você pode, é mais fácil comprar um monte de cesta básica, né? Aliás, nós estamos precisando de ajuda para cesta básica aí. Quem quiser doar uns açúcar, uns arroz aí, nós estamos aceitando, né? Nós vamos entregar cesta básica aí no final de semana, né? Mas se você não pode mandar para mim, às vezes eu estou longe aí de você, dá para aquele seu vizinho que você sabe que está precisando, né? Muitas vezes a gente pode ajudar cumprindo os nossos papéis, né? Você que está empregando, você que está pagando um preço justo por aqueles que trabalham, né? Você que é prestador de serviço, né? Então nós podemos fazer e podemos ser, né, companheiros de Jesus nas coisas pequenas, né? Sem vincular aquilo que é negativo, sem criticar também, porque a crítica normalmente só destrói, né? A crítica ela desune, ela separa, né? Enquanto que o trabalho e o exemplo arrastam. Estão precisando de mais trabalho do que de palavras, né? O que move o mundo são as mãos que se movimentam. Vamos lembrar sempre disso, viu, amigos? Então nós acabamos esse capítulo de hoje. Sobrou 14 minutos ainda do nosso estudo. Quem quiser fazer pergunta aí pode fazer. Nós terminamos aqui o capítulo 7 do Apocalipse. Vou fazer um resuminho aqui. O que acontece? O João Evangelista, nesse capítulo 7 do Apocalipse, ele percebe, que, em primeiro lugar, o que nos sintoniza com a espiritualidade? É aquilo que a gente pensa, é o sinal na nossa testa. Em segundo lugar, o que ele vai falar? Nós estamos vivendo um momento onde as coisas estão aparentemente paradas, tá? Para que haja o que? A mudança. A mudança já está acontecendo. E outra situação, essa mudança é uma mudança de nível espiritual e não é uma mudança física, ou seja, não é o terremoto, nem a bomba atômica, não é isso que vai mudar o mundo. Vai mudar a visão das pessoas, é a nossa visão que a gente tem que modificar, nossa forma de ver a vida. E aí o João continua caminhando, e ele percebe os 144 mil, que é a representação da humanidade inteira, ou seja, todos nós estamos passando por essa transformação, por essa mudança. Mais à frente, o João encontra com um dos anciões, ou seja, um espírito envelhecido, um espírito que já tem experiência, e esse espírito explica para o João que a forma da gente crescer evolutivamente, de lavar as nossas vestes, é com o sangue do Cordeiro. E o que é o sangue do Cordeiro? São os ensinamentos, é a essência daquilo que Jesus passou para nós. Então, quando eu pego os ensinamentos de Jesus e eu bebo, tomar e beber esse é o meu sangue, lembra Jesus fala?
aquilo ali, que dentro do contexto religioso é um ritual repetitivo, dentro do contexto espiritual tem uma simbologia profunda. Beber o sangue de Jesus é pegar o que ele ensinou e colocar no nosso íntimo. Né? Isso é a representação do beber o sangue do Cristo. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Eu vou lavar as minhas vestes, vou modificar a minha vibração, vou modificar quem eu sou. E aí eu vou estar diante do trono de Deus, porque eu vou estar com a consciência tranquila do dever cumprido. E dessa forma, né, eu vou começar a trabalhar pelo bem, pela luz, e eu vou acelerar o processo de transformação que já está acontecendo. Né? É algo que é meio uma coisa movimenta a outra. A transformação acontece, eu me modifico, sintonizando com Jesus, eu aprendo. Eu começo a doar aquilo que eu tenho de bom para o meu próximo. O meu próximo começa a doar o que ele tem de bom para o outro. A coisa vai viralizando, vamos dizer assim, né? Num bom sentido. E aí a mudança vai ocorrer. Ah, mas eu não quero mudar. Aqueles que não desejam mudar serão arrastados pela mudança. Né? E não encontrarão mais ambiente para poder viver, né, as suas ilusões. Porque o momento da ilusão está acabando. É isso que está acontecendo com a gente hoje. Estamos num momento de prova, mas também num momento de missão. Sabemos que o amor não se desenvolve como mágica, como transformar indiferença em fraternidade, como esse processo. Gente, a gente é indiferente àquilo que nós achamos que é diferente. Sabe como é que nós empatizamos com alguém? Quando nós temos pontos em comum. Quando nós não vemos o outro como um ser como nós, ou seja, quando nós não procuramos pontos em comum, nós não conseguimos desenvolver fraternidade. A fraternidade fica só na boca para fora. Por isso que o nosso primeiro treino de fraternidade é o quê? É a família, né? Depois é a tribo, né? Depois é a vizinhança, é o pessoal da mesma religião, é o pessoal do mesmo time de futebol, é um pessoal do mesmo espectro político, né? Do mesmo espectro ideológico. Um dia vai chegar a ser o mundo inteiro. Eu só consigo me conectar, né, e transformar a indiferença em fraternidade quando eu começar a buscar pontos de ligação com o outro. E para isso eu tenho que estar aberto. Né? Para isso eu tenho que estar me colocando na posição de buscar mesmo pontos em comum. O que eu tenho em comum? Então o Alan aqui, né? Uma vez um amigo nosso, um amigo comum meu e do Alan, ele virou para mim e falou assim: Marcelo, não sei por que você tem. Como é que você é amigo do Alan? Você não tem nada a ver com ele. Aí eu olhei para ele e falei assim: muito pelo contrário, tem um monte de coisa que o Alan gosta que eu gosto também. Tem um monte, né, Alan? Nós temos um monte de coisa que nós gostamos. Tem um monte de coisa que a gente discorda, né? Mas tem um monte de coisa que eu e o Alan, ó, a gente bate 100%. Que o outro companheiro não sabia, né? Ou ele não conhecia. Então, ele não percebe. Quem não conhece, quem não está aberto para entender o outro, não cria conexão. A amizade é conexão. Você pode ter amigos totalmente diferentes uns dos outros, mas você tem alguma coisa que sintoniza com um e alguma coisa que sintoniza com o outro, né? Mesmo que esses dois não sejam amigos. É possível. Né? Então, tudo na nossa vida agora é sobre nos conectar, nos ligar ao outro. E para isso a gente precisa de empatia, a gente precisa se colocar no lugar do outro. A gente precisa parar de ver o outro como vilão, né? Parar de ver o outro só como um poço de erro. Todo mundo tem algo em comum com a gente. Todo mundo, gente. Todo mundo. Do espírito mais trevoso ao espírito mais iluminado, se a gente procurar, a gente tem pontos em comum. Graças a Deus, né? Porque, né, nós temos em comum com Jesus um monte de coisa aí, que legal. Né? Não, você não nasceu na família errada, não. Nunca pensa isso, não. Você nasceu na família certa. Você tem alguma coisa para doar para eles. E eles têm alguma coisa para doar para você, né? Na verdade, gente, esse negócio de família, isso é uma pegadinha do malandro, né? Da espiritualidade com a gente, se a gente for parar a pensar, né? Porque o que acontece? Parece que o ambiente está errado, mas se a gente for analisar, né? Tem coisas que só a nossa família nos ensina. Mesmo as coisas negativas. Mesmo assim, um aprendizado. E às vezes a gente tem que aprender a ser grato pelo que nós recebemos. A ausência da família também é um aprendizado. Né? E nós aprendemos ainda, no nosso estado evolutivo atual, no nosso momento, né? Nós aprendemos muito mais pelo quê? Pelo contraste, pelo preto e pelo branco, pelo sim e pelo não. E a gente tem que diminuir a nossa capacidade de repudiar o que a gente não conhece e tentar entender o diferente. Entender. Nem sempre é concordar. Né? Eu respeitar e entender a ideia de quem eu amo não quer dizer que eu concorde com todas elas, nem que eu sou obrigado a concordar com todas elas, mas eu respeito. E aí existe conexão.
né? As pessoas que se odeiam são pessoas que não se conhecem. Eu só odeio quem eu não conheço. Eu só odeio quem eu não entendo. Eu só odeio quem eu não me esforço para entender. Ou quem eu crio expectativa falsa. Ah, mas tem gente que eu amo, que convive comigo que eu odeio. Odeia porque você não compreendeu. Porque na verdade você nunca conheceu aquela pessoa. Você imaginou que ela era de um jeito e ela te enganou. Ou seja, você não entende. Você não conhecia. Né? Se você conhecesse, você não se surpreendia. É uma coisa que os Espíritos falam pra gente. É interessante pensar isso, né? Esse capítulo do Apocalipse é todo cheio dessas... Né? Semana que vem, nós vamos estudar o capítulo 8, né? Que vai ser o sétimo selo. Tem até um filme com esse nome, filme antigo, né? O sétimo selo. Né? Dá até medo, né? Esse negócio aí. Mas não precisa ter medo, não. Então, gente, né? Pra gente não ficar estendendo aí e gastando o tempo de todo mundo à toa, né? Nós chegamos aí ao fim da live, né? Pedindo a Jesus aí para nos abençoar, né? Quem está chegando agora, né? Nós vamos deixar a live salva aí no IGTV para quem quiser assistir, né? E na terça-feira ou na quarta, né? Nós vamos ver aí, nós estamos aí, né? Vendo que dia que vai ser melhor, terça ou quarta. Nós vamos ter estudo de mediunidade, que a gente sempre faz. Na quinta-feira, estudo de evangelho, né? Lembrando a todos aí, os companheiros, né? Para a gente fazer a nossa parte, criticar menos e agir mais no bem, né? Quem age no bem não dá tempo para o mal. Então a gente vai fazer uma prece, vai terminar aí a live, pedir a Jesus que nos abençoe, nos ilumine, né? Os amigos que quiserem continuar assistindo, que entraram depois, a gente, né, como a gente falou, vai deixar lá no IGTV, daqui uns 5 minutinhos já deve estar lá, né? E aí a gente agradece a todos aí pela boa vontade, pelo carinho, pela paciência e a virtude aí, né? Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais, agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos, pedimos luz e entendimento, paz e amor. Divino amigo, fica conosco, hoje e sempre, nas vibrações, na paz e na luz. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite a todos, fiquemos com Jesus, né? Até terça e quarta, a gente avisa aí no canal, se Deus quiser.